Olá a todos, bem-vindos à nossa primeira conversa no sofá versão desconfinamento. Esta conversa de sofá será temática, integrada às nossas comemorações do Senhor de Matosinhos. E hoje a nossa convidada é a doutora Conceição Pires. Doutora Conceição, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A doutora Conceição é arqueóloga e trabalha na Câmara Municipal de Matosinhos e hoje queríamos lhe pedir para nos vir fazer a gentileza de falar um bocadinho sobre as festividades e sobre a lenda do Senhor de Matosinhos, para também passarmos às pessoas que estão lá em casa. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço imenso este convite, pois para mim é uma oportunidade também para partilhar com a comunidade o meu conhecimento. Falar sobre o Senhor de Matosinhos é falar sobre estes registros de memória que remontam, segundo a lenda, ao século II depois de Cristo. Eu penso que a maioria das pessoas conhece esta lenda, mas nunca é demais relembrar. Segundo esta, apareceu ali na praia do Espinheiro, que mais tarde se chamou a Praia do Matizadinho, uma imagem que deu ali à costa. Então estavam ali reunidos os primeiros, um grupo de pescadores, sendo este grupo também, fazendo este grupo parte da primeira comunidade de cristãos, perceberam que era um momento muito especial. Era como se um sinal chegasse e que estivesse a confirmar a sua aderência, ou seja, a sua conversão ao cristianismo. Então o que é que acontece? Eles levam a cruz, a imagem, e seguem em cortejo, ou seja, em procissão, para um lugarejo, que mais tarde se vai chamar Bolsas. Esta é a primeira manifestação de fé deste grupo de pescadores, e é também ao mesmo tempo a primeira procissão do Senhor de Bolsas, não é? Que mais tarde se chama de Bolsas e que faz parte desta lenda. Mas para fugirmos a esta parte lendária, vamos nos referir à história. A documentação medieval do século XII diz que a imagem do Senhor de Matosinhos é uma imagem que aqui chegou, não sabemos muito bem, talvez ela viesse da Europa, mas que veio para Bolsas, onde já existia um convento desde o século X, onde existia esta igreja, que mais tarde passa à igreja paroquial, e ali foi albergada esta imagem, que hoje está aqui na igreja do Senhor de Matosinhos. Portanto, temos dois momentos distintos. Temos o primeiro momento que nos fala do ano 126, quando deu à costa esta imagem, segundo a lenda, na Praia do Matizadinho. Porquê Praia do Matizadinho? Corria ao ano de 44 e havia um senhor romano que era o senhor destas terras, e então ele decide fazer a festa do seu casamento com uma jovem de Gaia, Cláudia. Então vão para a praia do Espinheiro e ali fazem uma festa com muita dança, com muitos jogos. A um dado momento, Caio convida os seus amigos para fazer um torneio a cavalo pelo mar dentro. Então começam a galopar e nesta grande galopada, Caio destaca-se. Os amigos cavaleiros regressam à terra. Cláudia fica imensamente preocupada, porque como é que é possível, não é? Viajar, fazer esta viagem em cima das ondas. De repente Caio, lá longe no horizonte, avista um barco e fica muito admirado. Um barco, o que fará aqui? Aproxima-se do barco. Quando chega junto dele, salta para o barco. Quando entra, ele entra todo coberto de vieiras e entra todo matizadinho. Daí o topónimo Matosinhos. Portanto, este momento, não é, em que o Caio fica todo matizadinho, dizem alguns investigadores que estará relacionado com o nosso nome Matosinhos.
Entretanto, Caio no barco encontra dois marinheiros, ou pensamos nós, mas não eram na realidade, eram dois apóstolos também, ou seja, dois seguidores que acompanhavam o apóstolo Santiago. Teodoro e Atanásio dirigiam-se para a Galiza. Então ali Caio, um romano, fica fascinado com toda a história que lhe é contada sobre o apóstolo Santiago. Então ali se converte ao cristianismo. Portanto, este é um momento importante, que é a origem do topónimo de Matosinhos, que está associado a esta lenda, mas também é outro momento importante que ficam sinalizados os caminhos de Santiago de Compostela. E um outro momento. Lucina, está E então um outro momento, que é este momento que desta conversão dele, Caio regressa à praia de uma forma miraculosa, sai do interior do mar e vem cair quase aos pés da sua amada e de todos os seus convidados. E ali ele volta outra vez, novamente coberto de vieiras, de algas, e então toda a gente, que todos chamavam o Caio, então olham, apontam e dizem: olha o matizadinho, não é? E daí a origem do nome A Praia. E conta todos estes acontecimentos no alto mar, e todos os seus convidados se convertem ao cristianismo. Portanto, nós estamos no primeiro século depois de Cristo, nesta propagação do cristianismo. Portanto, nós temos aqui o primeiro grupo de cristãos. Logo, imediatamente a seguir, não é? Passado uns anos, vem a cruz. Portanto, estava o terreno preparado para chegar o nosso Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Mas a história do concelho de Matosinhos vai muito mais além do que o primeiro século, o segundo século depois de Cristo, o século X, o Mosteiro de Bolsas, o século XVI da Igreja aqui de Matosinhos, encomendada pela Universidade de Coimbra. Vai muito mais. Nós sabemos que Matosinhos é ocupado desde o Paleolítico Inferior, ou seja, numa datação, os vestígios arqueológicos é que nos conduzem a essa informação. Os vestígios encontrados aqui nesta zona, eles estão datados entre 800 e 200 mil anos. Portanto, e há freguesias que têm esta datação, como Lavra, por exemplo, Lessa da Palmeira e Matosinhos e Guifões. As outras são freguesias mais jovens. Por exemplo, nós aqui em Matosinhos, e que era uma coisa que eu gostava de salientar, nós temos na praia, em frente à Anémona, há um vestígio que tem 125 mil anos. Ou seja, temos uma praia dentro de uma praia. Portanto, todo aquele areal que nós vemos conta muita história. Portanto, há ali imensas pedras que nos vão contando todos estes registros de memória. Mas voltando ao Senhor de Matosinhos e voltando às suas procissões e a este dia mesmo especial, que amanhã, se fosse possível, nós realizaríamos uma procissão, que era a procissão do Senhor de Matosinhos, que é a continuidade desta primeira procissão em que a imagem circulou até ao lugar de Bolsas. Mas esta imagem que nós temos aqui saiu 9 vezes à rua, em vários séculos. E ela começa por sair no século XVI, antes da construção desta igreja. E porquê é que esta imagem tão devota, já a expandir-se para outros lados a sua devoção, porquê é que ela sai à rua? Sai para pedir, ela vai à cidade do Porto em procissão para pedir que a tempestade se acalme. Portanto, é a primeira vez que sai esta imagem, a segunda vez que sai a imagem do Senhor de Matosinhos, e depois volta a sair várias vezes durante o século XVI
já aqui da igreja, a partir daqui da igreja de Matosinhos, sempre em direção à cidade do Porto para aclamar a tempestade. No século XVII sai a imagem à cidade do Porto novamente. Porquê? Porque existia uma grande epidemia e então, perante toda essa calamidade pública, a destruição, hospitais cheios, enfim, talvez muito pior do que aquela que nós vivemos atualmente. E vai a imagem. E segundo os registros escritos, diz que no final desta tudo serenou e a epidemia que tinha terminado. Ela volta a sair depois em 1733. Porquê? Num momento especialíssimo. E esta é uma procissão que é marcante na história desta freguesia. Porquê? Porque ela sai daqui, a imagem em procissão. Tudo isto é entapetado. Ela vai pela rua Doutor José Ventura, que era a rua da igreja, dirige-se à ponte dos Danobarcos, que é uma ponte do século XV, vai até Lessa da Palmeira, regressa por uma ponte sobre barcos, construída para o efeito, vai ao sítio onde está o padrão, ou seja, ao local onde apareceu a imagem segundo a lenda. E esta grande procissão é para comemorar as festas do Senhor de Matosinhos, ou seja, a inauguração dos trabalhos realizados num determinado período da história. Portanto, a igreja foi construída no século XVI e foi sofrendo as suas intervenções. E então aqui em 1733 há a sagração do espaço e então para comemorar este grande acontecimento organizam esta procissão. Vai à Praia do Espinheiro ou à Praia do Matizadinho. Não existia aquele monumento ao Senhor do Padrão. E ali é celebrada, tem uma celebração religiosa, são feitas 3 bênçãos. Uma bênção é dirigida ao mar, outra bênção é dirigida para a cidade do Porto e uma outra é dirigida para o povo de Matosinhos. E esta procissão continua a realizar-se até à atualidade dentro destes moldes, não é? Que é interessante que eu presenciei imensas procissões, aliás, desde pequena, desde que cheguei aqui, aos 7 anos, que cheguei cá no dia da festa, deslumbrada com tanta beleza, e sempre tive esta oportunidade de presenciar este belíssimo cortejo de fé desta grande comunidade. Mais tarde vamos ter em 1944 uma outra procissão em que continua a sair esta imagem do século XII, e então é para é uma procissão de agradecimento esta, porque tinha finalizado a Segunda Guerra Mundial, era para agradecer o fim desta guerra que tantos malefícios causou no mundo. E depois em 1967, que é uma procissão muito especial, porque eu assisti a ela. Lembro-me perfeitamente de estar aqui nesse sítio mais ou menos, e então foi um momento deslumbrante, porque as ruas vestiram-se de festa, estava tudo entapetado, tudo colorido, as varandas das casas com as colchas, cetim, as bandas, as confrarias, tudo estava vestido a rigor. E então a procissão vai por aqui, faz o seu trajeto normal e vai à praia e realiza desta forma aquele momento solene com os pescadores e com as bênçãos. E esta procissão foi para celebrar os 50 anos das aparições de Fátima. E foi a última vez que a imagem do século XII saiu à rua, porque ela depois já estava a ficar um bocadinho frágil e é verdade que não era possível a sua saída. E estas foram as 9 procissões que se realizaram e que se continuam a realizar até hoje.
Depois estamos num outro momento também muito especial, para além da procissão, nós estamos em plena, no final das novenas ao Senhor de Matosinhos, que terminam amanhã, e elas têm início 9 dias antes do Domingo do Espírito Santo, que é amanhã o Domingo do Espírito Santo. Quando é que elas surgem? No ano de 1726, uma pobre mulher que tinha uma doença de pele incrível e que já tinha percorrido imensos locais, curandeiros, médicos, mas não tinha tido solução para a sua doença. Então, sabendo desta presença divina do Bom Jesus, que tantos milagres fazia, então ela decide vir aqui à igreja. E vem no dia 3 de maio e começa, e ali se ajoelha e pede ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos a sua cura. E o que é que acontece? Ela decide vir cá durante 9 dias seguidos. Ao final do 9º dia, ela continua com a sua doença, intensifica a sua fé e pensa, não, eu vou ao local onde apareceu a imagem, segundo a lenda, chega ao areal, ao local que é conhecida como o lugar a Praia do Padrão, do Senhor da Areia. Ali chega àquele lugar, ajoelha-se e pede a sua cura. Quando ela termina a sua oração, do interior da areia saem 5 jatos de água. Ela banha o seu rosto e automaticamente ficou curada. E aqui está a origem das novenas ao Senhor de Matosinhos, que estamos em pleno período delas e que terminam amanhã. Muito obrigada por essa explicação. É claro, é notório a devoção que as pessoas tinham pela imagem, não é? Nos explicou de a imagem seguir para o Porto em momentos de aflição, mas eu tenho uma dúvida. Falamos de uma romaria ao Senhor de Matosinhos só quando a imagem passa a ser a imagem do Bom Jesus de Matosinhos, ou podemos falar também numa romaria enquanto ainda era em Bolsas? Ou seja, as festividades, claro que não como nós as conhecemos hoje, não é? Poderíamos falar nisso enquanto ainda a imagem estava em Bolsas ou só quando é transferida para aqui, para a nova igreja? É uma pergunta um bocadinho difícil. É uma pergunta um bocadinho difícil. É assim, eu penso que nós sabemos que a imagem esteve ali durante 400 anos. Sabemos que se celebrariam certamente todas estas festividades religiosas, mas ela ganha grande peso enquanto romaria é aqui, é a partir deste momento, até porque Bolsas era um sítio muito acanhado, não é? Não tinha grande espaço para se desenvolver, razão pela qual, quando a igreja ficou velhinha, a igreja de Bolsas, não é? Foi escolhido um outro sítio para a construir, porque Bolsas, como eu referi há bocadinho, era pequenino. Agora, relativamente se faziam festa, é possível, não sei. Quanto à religiosidade, acho que sim, estou convicta que sim. Depois, sabemos também que ali viveu a Rainha Dona Mafalda durante um determinado período de tempo, naquele espaço conventual, e a partir da sua morte, do século XIII, ali passa a funcionar a primeira igreja paroquial, não é? Mas se efetivamente haveria uma romaria, não posso adiantar muito, não é, sobre isso. Passando um bocadinho agora também para as suas memórias. Há bocadinho estava-nos a comentar que chegou aqui com 7 anos e que chegou em plena festa. Que outras memórias tem, se calhar dessa altura, quando era mais pequenina, que temos sempre outra visão das coisas e das festas? Tenho umas memórias muito, muito interessantes, porque fui acompanhando todo este espaço evolutivo da ocupação dos espaços aqui da festa do Senhor de Matosinhos. Lembro-me muito bem das decorações todas, que eram belíssimas. A Rua do Godinho era encantadora, porque estava sempre toda iluminada,
Por exemplo, uma das coisas que me fascinou muito sempre era a Feira da Loiça. Ocupava ali aquela zona do parque e então era um encantamento, para mim era e continua a ser, embora ela se encontre deslocada. Também os divertimentos, que eu achava imensa piada, funcionavam ali naquela zona junto ao parque de Basílio Teles, mas as memórias que eu tenho do Senhor de Matosinhos são os espaços, não é, que a feira que a Romaria foi ocupando, os brinquedos que eram que marcaram muito, aqueles brinquedos de madeira, um outro que continua a ter influência até hoje e que eu gosto imenso de assistir são as bandas que vêm e que tornam a festa muito mais atrativa, mas um grande marco mesmo é a procissão de 67. Marcou-me profundamente e vai-me marcando todos os anos que acompanho a procissão. O outro ponto importante são as celebrações religiosas, é a missa. Eu lembro-me quando era miúda que vinha assistir à missa da festa e depois havia sempre um pássaro a cantar. A própria decoração da igreja era uma decoração, hoje continua a ser sempre bonita, mas não sei, houve um determinado período em que ela tinha um outro encanto, até porque colocavam todas as cortinados, aqueles vermelhos, enfim, dava-lhe uma outra, são épocas, não é? São os nossos registros de memória. Para finalizarmos a nossa conversa, há bocadinho falava da sua atividade associativa e também falava do seu projeto para a arqueologia às escolas. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta. O que é que os jovens lá em casa precisam de saber para também eles contribuírem para a imagem cultural da cidade, para contribuírem e saberem mais sobre a identidade de Matosinhos, né, neste caso? O que é que eles precisam de saber? O que é que eles precisam de fazer também para se integrar nisso? Se pudesse dar uma palavra a quem nos está a ouvir para participar, o que é que diria? Olha, das camadas mais jovens. Eu gosto muito de estar com jovens. Para mim é sempre uma aprendizagem e é uma oportunidade sempre, porque eu acho que eles são uma mais-valia e acho que a sociedade precisa deles e que é tão importante a presença dos jovens, a sua energia, a sua força, tudo aquilo que eles sabem, que podem ajudar os mais velhos. E há um interesse importantíssimo, por exemplo, eu faço parte de uma associação e nós não temos quase jovens nessa associação, mas eu estou a tentar descobrir como é que eu vou chegar até eles para que nós possamos ter esta camada de jovens, porque eles são fundamentais, é isso que eu quero dizer aos jovens, que eles são fundamentais no que diz respeito à história. A história, é importante conhecer a história do concelho, porque se na medida em que nós conhecemos, nós podemos valorizar muito mais os espaços, podemos ter ideias novas, e porque é assim, porque tudo aquilo que nós vemos, eu penso que isto é muito importante o que vou dizer agora, tudo que nós vemos, estamos aqui nesta igreja, que é uma igreja do século XVI, que tem uma imagem que tem 2 metros de altura, que dizem que o Senhor de Matosinhos é vesgo, que tem um olho a olhar para o céu e outro a olhar para a terra. É verdade que tem. Todos estes apontamentos, tudo isto, faz parte dos nossos registros de memória. Mas é verdade que o maior património que nós temos somos nós próprios, são as pessoas. Só depois é que vêm os monumentos, só depois é que vem a obra feita. Então, se os jovens têm um património incrível, eles são o próprio património. Portanto, nós, nas associações, em todos os espaços, precisamos deles. Precisamos da sua presença, que se juntem a nós para nós construirmos uma sociedade diferente, que venham sem barreiras, sem preconceitos, que venham, que ofereçam os seus talentos
E os mais velhos oferecem os deles. E conhecer a história é fundamental. É fundamental. E eu às vezes, quando vou às escolas, no projeto de arqueologia, os meninos, muitos deles dizem, eu detesto história. E quando eu ouço uma criança dizer isto, eu tento ajudá-lo a perceber quem é que constrói a história. Eu hoje venho aqui falar das pessoas que viveram há muitos anos, há 200 mil, há 100 mil, há 5 mil anos. Venho falar da história dessas pessoas, mas foram elas que a construíram. Portanto, quem constrói a história do século XXI somos nós. Portanto, se sou eu que estou a construir a história, como é que eu não posso, como é que eu digo, eu não gosto de história? Quando eu sou a construção da história, não é? Quando eu ajudo a criança, o aluno, mais pequeno ou mais adulto, a refletir sobre o quanto é importante o nosso papel na sociedade, porque somos nós que estamos a construir. Então eles começam a gostar da história, porque percebem que ela existe porque eles existem, não é porque nós existimos, que é a história viva. Muito obrigada, doutora Conceição. Eu é que agradeço. Agradecemos muito a explicação sobre a história, mas também o seu cunho pessoal e agradecemos muito a ter aceito o convite. Eu é que agradeço e estou sempre disponível, está bem? Quando precisarem de mim, já sabem. Obrigada. Obrigada.